E a internet aqui é a Meg, sejam todos muito bem-vindos à Torre do Gato Arcano e hoje nós vamos comentar sobre o trailer The Blood of the Dawnwalker. Esse trailer, na verdade, é o trailer de um jogo, certo? Que está sendo produzido aí pela Rebel Wolves. O diretor desse estúdio é o mesmo diretor de The Witcher 3, certo? Ele saiu lá da CD Projekt, teve um rolo, toda uma treta. A gente não vai falar sobre isso, certo? A gente vai hoje comentar porque eu tô empolgada pra caramba sobre esse jogo, certo? Eu com certeza quero jogar ele e eu acho que ele fez, já pelo overview da gameplay, eu acho que ele tá trazendo coisas que são muito corretas, tanto do ponto de vista de alguém que desenvolve jogos digitais, quanto do ponto de vista de alguém que mestra RPG de mesa. Então, a gente vai assistir o trailer. É claro que eu vou pular algumas partes, certo? Se você quiser assistir o trailer na íntegra, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E daí você pode ir lá dar uma olhada, certo? Então, vamos começar. Hello, my name is Daniel Sadowski and I'm the design director at Rebel Wolves. I would like to welcome you to the Blood of Dawnwalker summer gameplay video. Our game is a story-driven, open-world dark fantasy RPG set in medieval Europe. The game... Deixa eu só colocar isso aqui enquanto eu já comento algumas coisas, certo? Deixar do ladinho pra gente poder enxergar aqui. A primeira coisa que eu quero comentar é sobre isso daqui, certo? No canto. Aqui tá escrito, né? Resgate sua família, 22 dias sobrando, tá? E isso é importante porque basicamente tem aquele negócio que eu sempre falo para as pessoas com quem eu tenho oportunidade de conversar sobre RPG, que o mundo tem que estar vivo, certo? Que não é bacana, inclusive até um meme, né, na internet, se você jogou Skyrim, você sabe, entendeu? Que o meme é aquele, tipo, se você não vai enfrentar o Alduin, se você não faz a main quest, o mundo não acaba e tá tudo bem, certo? Isso não é uma coisa que eu imagino, né, que você queira que os seus jogadores falem sobre a sua campanha, isso não é uma coisa que você queira que as pessoas que jogam os seus jogos falem sobre o que você está criando, tá? É interessante que o mundo esteja vivo, pelo menos simular esse mundo vivo, pelo menos se esse for o fios que você quer para o seu jogo, certo? De um mundo reativo, certo? Um mundo que o jogador se insere nesse mundo, ele vive nesse mundo. is currently in pre-beta stage, and what we are going to show you is just a part of one of the mid-game quests. It's a really cool story involving legendary swords and a haunted almshouse, but today we'll focus on showcasing our gameplay systems. We're starting on the outskirts of Sfatra, the game's Aqui a gente tem uma coisa largest city and the interessante capital of que é Belphegor. a questão do foreshadowing, tá? Deixa eu até baixar aqui um pouquinho a fala do nosso colega aqui. Esse castelo aqui é o castelo da main quest, né? Então a gente tá nesse lugar aí que ele falou, Svartral. E desde a estrada você consegue ver o lugar aonde você tá indo, onde os seus objetivos principais vão estar, vamos dizer assim, né? Claro, dependendo das escolhas que você fizer. Isso também acontece, ou pelo menos deveria acontecer, jogando Maldição de Strahd, certo? Que a partir da Vila de Baróvia você já consegue ter um vislumbre do Castelo Ravenloft, certo? E aí fica aquela coisa de tipo assim, o dono do castelo tá te olhando lá de cima, ou potencialmente, certo? Vendo o vale inteiro, certos domínios dele, tá? Dá aquela sensação, no caso de Maldição de Strahd, de opressão, né? Vampire blood transports. But it's not just about where or when you go. It's also about how you approach the main quest and shape the story, making each playthrough uniquely your own. For now, we're following the road. Cohen is on his way to the city's cathedral, chasing leads about a powerful weapon said to be hidden in its crypts. É interessante aqui a gente falar sobre essa questão de você escolher o que você quer fazer, certo? Então, como que você quer abordar as coisas, né? Você criar uma história que seja só sua a partir das suas escolhas. E
indo pra questão do RPG, por exemplo, algumas pessoas se surpreendem quando eu falo, por exemplo, que eu detesto a campanha de Rime of the Frost Maiden, sabe? Eu acho uma campanha muito mal escrita, mas isso não é um vídeo pra mim criticar essa campanha. Eu acho uma campanha muito mal escrita, sim, e muitas pessoas, quando eu falo isso, elas se surpreendem. Elas falam, tipo, nossa, mas eu tive uma excelente experiência, né, jogando essa campanha. E aí eu né, contra-argumento no sentido de nenhuma campanha escrita, então nenhum módulo de aventura, ele é jogado ao pé da letra, certo? Inclusive, se o mestre for jogar extremamente ao pé da letra, né, seguindo exatamente tudo da forma como tá lá, é bem difícil de ser orgânico e é bem difícil de ser agradável, tá? Porque daí ele acaba ignorando coisas que os jogadores fazem, ou não necessariamente ignorando, mas as escolhas disponíveis para os jogadores são as escolhas base e não as escolhas com base no que eles fazem ou né, nas ramificações daquilo que eles criam. Então se torna um pouco mecânico. Aqui ele tá falando sobre o combate, né? In order to hit the opponent where he's unable to parry. And similarly, when defending, you have to take note of the enemy's intent and the direction of the attack. On the left side of the screen, just above Karan's health, you have activation charges that will be filled in with each successful attack, block and parry. Once they are full, you can use one of the active abilities which allow you to take a more tactical approach to fighting. We started the fight by throwing some acrid dust, and now let's cast Burning Blood. It's a hex which boils the enemy's blood and burns their skin, dealing physical damage over time. Alright, time to finish this fight. Let's use the final activation charge to cast the archery attack, which actually decapitated the last opponent. E aí é uma questão, tanto, né, acho que vocês, tanto pela música, acho que deu pra escutar, tanto pela música quanto pela questão de como abordar as mecânicas, certo? Essa questão de você pode atacar pela direita, você pode atacar pela esquerda, né? Enfim, você pode se defender também, olha, você precisa se defender na direção em que o seu inimigo tá te atacando. São mecânicas que constroem o jogo com fios que você quer, né? Então, por exemplo, a Stardew Valley é um jogo que a ideia dele não é ser um jogo realista. Então, o combate, a única coisa que você faz é apertar, enfim, o botão lá que eu não me lembro qual que é agora, né? Acho que é o E, pra você balançar sua espadinha e é isso. Fim, acabou. Não existe essa questão de... Não existe realismo, não existe nenhuma estratégia, não existem sequer opções, porque o foco do jogo não é o combate realista, não é o Green Fantasy que você tem, o Dark Fantasy que você tem com o combate realista, que é a questão de eu quero arrancar a cabeça do cara, eu quero acertar o braço dele. Muitas pessoas, inclusive, chegam pra mim e falam como que eu posso fazer para deixar a minha campanha um pouco mais, o combate da minha campanha um pouco mais realista, certo? O tom da minha campanha um pouco mais dark. E daí a primeira coisa que eu falo é que sistema você está jogando. Normalmente é Pathfinder ou D&D, certo? E daí tem a questão de eu falo, esses sistemas, eles foram feitos para vocês, para os jogadores serem super-heróis. Ainda que eles sejam maus, ainda que eles sejam ruins, a ideia é que você fica super-heróico. Então, não é uma campanha, não é um sistema, no caso, que ele é construído para te dar essa impressão do combate difícil, do combate realista. Então não tenta, certo? Vai jogar The Witcher, por exemplo, que você pode se defender de todos os ataques desde que você tenha energia para isso. Que você pode mirar na cabeça, que os inimigos podem mirar na sua cabeça se você não estiver usando um capacetinho, certo? Em que a sua armadura de mão não influencia na sua armadura da sua perna. Então, ele oferece um set de mecânicas que constroem o jogo. Claro que a música também influencia muito. Eles acertaram demais nessas músicas, entendeu? Igual eles fizeram em The Witcher 3. The more suspicious and aggressive they'll become. So when you play the game yourself, you will have to decide whether you want to challenge the vampires openly, or lay low until you're ready to strike and surprise them. Aí, basicamente, ele tá contando pra gente, né, que tem essa questão do sistema de reputação. Né? Quanto mais coisas você fizer, mais raiva o governo vai ter de você, sabe? Mais caçado você vai ser, né, pelo que eu entendi. This is the rich district of the city, Silberkreis. There's also Altenmarkt, Neustadt, and the Middens. Each of the boroughs has its own feel and character. Eu sempre interpreto The Middens como tipo a meioca.
Aqui a gente pode ver que, tipo, conforme o personagem anda, certo? Os rumores vão sendo ditos, certo? Isso é uma coisa que eu gosto bastante, de você entender o que está acontecendo no mundo, entender o contexto da política local, né? Ah, não necessariamente, sabe, com aquele brain dump, certo? Do NPC, o lore dump, na realidade, né? Do NPC te falando, ou enfim, de alguém lendo algum livro, alguma coisa assim. Mas de escutar as fofoquinhas locais, as interações locais, certo? Eu gosto bastante disso. É uma coisa também que eu acho necessária, né? Pro RPG, claro, quando você chega num lugar, entendeu? E você quer saber mais do lugar, sem necessariamente ir estudar sobre ele. Looming high over the city is Brensis's castle, Greifberg. He took it over when he slaughtered the human ruler of the valley, Skender, as shown in the trailer we shared with you earlier, in January this year. Se você não assistiu o trailer, certo? Eu vou até pular aqui pra parte mais pra frente pra gente poder continuar comentando das mecânicas, aliás, dos features do jogo. E daí eu vou te explicar que basicamente esse jogo você tá vivendo em um regime teocrático vampírico, tá? Então os vampiros tomaram o lugar, tomaram o reino aí, né? Enfim, o vale, Vale Sangora. E eles se autoproclamaram deuses e os humanos são o rebanho deles, tá? Tem uma pegada bem religiosa barra que herética, vamos dizer assim, que eu adorei, inclusive. Vocês vão ver na cutscene que vai passar já já, que, se eu não me engano, tem um NPC que inclusive faz o sinal da cruz. Eu vou deixar vocês assistirem. Reparem nos afrescos também, nos desenhos. The baptism of a newborn is a solemn moment, doubly so. A new life joins our flock, bringing happiness to its parents and to the congregation. Natus ex sanguine est, alitur sanguine, et in sanguine morietur, ego te baptizo in nomine Dei. Amen. Tá vendo? Vai dizer que isso não é o sinal da cruz. Talvez não seja. Não sei se eles teriam a coragem. Don't I know you from some... Se eu não me engano, assim, pelo meu pouco conhecimento de latim, eu acredito que aquela hora o que ele tenha dito é nascido do sangue, nutrido pelo sangue. Deixa eu voltar lá, peraí. Tradução livre, tá, gente? Certo? Não me levem a sério. Não sei se eles vão traduzir dessa forma, tá? Sim, sim, sim. Bringing happiness to its parents and to the congregation. Eu acredito que seja isso mesmo, né? Ou ele nasceu do sangue, ou nascido do sangue, nutrido pelo sangue, sim. No sangue morrerá, e no sangue morrerá. Eu te batizo em nome de Deus. Amém. No caso, sim, isso não tem que traduzir. Eu não tenho certeza se esse nome em nome de Dei eles vão traduzir para em nome de Deus ou eles vão manter o Dei, porque tem algumas vertentes do latim que eles consideram o Dei como Altíssimo, né? Em nome do Altíssimo. Poderia ser também. Não que isso importe, isso é só eu sendo doida. Ponto né? Enquanto a gente vai explorando aqui a catedral, certo? Ele fala sobre essa jogabilidade dupla. Remember, Cohen may be a human during the day, but he turns into a vampire at night and has a different set of skills at his disposal.
E aí, né, ele vai falar agora que essa é uma variável que afeta as missões, certo? Eu acho que isso daí, trazendo agora, tipo, pra questão de criação de personagem, né? Uma das coisas que as pessoas não curtem muito são não são nem punições, mas vamos dizer assim, por exemplo, é raro você encontrar alguém que queira jogar com um elfo negro, por exemplo, ir para as raças de D&D. Principalmente por questão daquela penalidade na visão, né, que ele tem à luz do dia, certo? E, assim, são features, certo? São flavors, inclusive, né, da sua raça, da sua classe, que seja. Eu acredito que isso deveria ser encarado do ponto de vista de como que você vai trabalhar ao redor disso, do como que eu posso evitar isso. Claro que sempre tem os combeiros, né, e isso vai acabar acontecendo de qualquer forma. Mas no caso, por exemplo, deixa eu pular aqui para ele falar pra gente. O Cohen tem uma questão de quando ele se torna vampiro, né? Que daí aqui ele vai falar sobre isso, que é a questão de você, quando anoitece você, os seus poderes vampíricos, eles afloram, vamos dizer assim, certo? Você tem, né, um outro conjunto de habilidades, como ele disse. E isso não vem de graça, certo? Isso tem custos, então isso é uma coisa que eu gosto bastante de explorar também nas minhas histórias. So you have to be aware of the time, and it's more of a resource you'll be spending than a racing clock. É um tempo como um recurso, é uma questão que eu nunca tinha pensado também. Normalmente para mim o tempo é um relógio mesmo, né, que já era. You can travel quickly and easily access places beyond the reach of regular humans. Let us show you what we mean. This is Shadow Step, a unique vampiric ability allowing Cohen to jump to almost any place within his reach. Now, let's take a good look around using the focus mode. This ability highlights objects of interest and loot, and there is something right here. This time it's just some items to grab, but on other occasions, who knows, you might come across a hidden quest. Looks like our health is quite low. This is because, as a vampire, your health bar also represents your hunger level, and you start each night thirsting for blood. Remember, you have to quench this appetite in order to make full use of your vampire abilities, and rein in your monstrous nature around NPCs. Otherwise, you may end up draining someone important, which may lead to unpredictable consequences. We'd better feed them. Maybe on someone who is standing all alone, like this drunkard. Let's grab him and use Voracious Bite ability. Deixa eu tirar aqui pra gente poder enxergar melhor e daí comentar, né, que é só finalizando aquela questão do tempo como um recurso. Isso significa que se você aloca tempo para uma coisa, seja assim, fazer amigos, você não vai ter tempo para coletar recursos, certo? Se você coleta recursos, você não vai conseguir fazer amigos ou inimigos, né? Mas isso eu achei muito, muito interessante, contribui com aquela ideia do mundo vivo, certo? Em que as coisas estão acontecendo. Unless you lose control due to hunger, you get to decide how much blood to drink. You can drain just a bit and knock your victim unconscious, or go all the way and kill them. And if you're adamant you don't want to hurt innocent humans, you can drink from animals and some other creatures. O que por um lado é bem legal, por outro lado tem aquela questão que eu penso assim, no caso, ele matou esse bêbado na rua, certo? O que garante pra uma pessoa que vai jogar esse jogo pela primeira vez, que vai jogar esse jogo sem assistir nenhum detonado, nem nada assim, que esse NPC não era importante, ou não seria importante depois. Então, assim, nada garante, tá? Teve uma campanha que eu joguei que o personagem de um jogador conseguiu um item amaldiçoado e ele queria se livrar daquilo de qualquer forma. E enquanto ele estava com o item, em nenhum momento ele tentou estudar o item, entender o que era aquilo, o que estava por trás daquele item amaldiçoado. Ele só queria se livrar daquilo de qualquer forma. E aí ele encontrou um NPC inocente, certo? Que aceitou o item. Ele finalmente conseguiu passar o item pra frente, porque a parte da maldição era que ele só conseguiria passar aquilo para alguém que quisesse, que aceitasse o item. E ele, sem saber, entregou aquele item nas mãos de um demônio, né? Aquele NPC, na verdade, era um demônio disfarçado, entendeu? Então, foi uma coisa que potencialmente ferrou todo mundo na campanha.
Mas ainda assim, né, por mais que tenha ferrado todo mundo na campanha, tipo, contribuiu pra deixar o pós-final muito mais forte, entendeu? E por consequência a campanha foi muito mais interessante, foi muito mais intensa. Então, né, enfim, escolha suas batalhas. Finally, we are at the cathedral, but it seems to be closed for the night, and the entrance gate is well guarded. Let's find another way in. Shadow Step is not the only vampiric ability you're gonna learn during your playthrough. Cohen can also use Plane Shift to scale walls and even ceilings smoothly. O NPC correndo. This will allow us to explore every nook and cranny of the cathedral. Better be quiet. Is that Voyeur's Xanthe? What the hell is she doing here? Acho que é baronesa que eles queriam dizer ali Is na that a tradução. ritual for the blood gods? Deixa eu voltar aqui a nossa coisinha pra baixo aqui. Então aqui, né, ele tá explorando o lugar e tal. Sendo alguém que Covering jogou up the old paintings. Dark Souls, eu sempre acho que o jogo fica muito mais fácil quando eles dão essas, sabe, o que você One of the precisa olhar. workers must have left it. Seems that the cathedral complex is quite big. It's Xanthe, the oldest vampire in Vale Sangora, and quite a powerful lady. Let's descend and check what's going on. Esse NPC aí aparece no trailer inicial, tá? Então se você não assistiu, você não vai entender quem ele é. Ela é. Don't think I don't see you skulking in the shadows. Come out! You're interfering with my task. Who are you? It doesn't matter. Very well. I don't have time for interruptions. Let us dispose of him. Quickly! You withstood it. Fascinating. Cohen is using his claws to attack when in vampire form. Blood guards are dual-wielding opponents. Their attacks are pretty strong. Of course, even when fighting with claws, combat is still directional. Don't worry, Cohen can still use his sword as a vampire. You haven't lived long. Ali não traduziu, mas ela tá falando, você ainda não viveu muito, mas você vai sofrer por toda a eternidade. O que assim, pra um vilão falar. Only after defeating all three of the Blood Guards, Xanthe deems Cohen worthy of a challenge, and she descends to face him. She uses her blood control powers to cast a multitude of attacks, like her blood whips, that hit Cohen from left and right. Xanthe is protected by a powerful vampire ability. Once her stamina runs out, Cohen will have an opportunity to strike and deal some damage. But be careful, cause Xanthe is quick to counterattack, and she will also try to restore her blood. Meanwhile, look at the indicator just below her health and stamina. It's a timer for the boiling blood skill that you've seen in the CGI trailer. So, if we don't hurry, the timer goes down to 0, and Cohen will eventually explode. And we're dead. Remember, we were only mid-game here, and Xanthe is one of the game's most punishing enemies. Defeating her right here and right now is very much possible, but it would be hellishly difficult. A fun challenge for hardcore players. Otherwise, we could load the game and explore the cathedral without drawing her attention.
or try to get to her while she's not surrounded by bodyguards. Xanthi, like all other vampire allies, has her own questline. Explore it, and you can learn more about her past, motivations, and maybe even try to reason with her. E isso é muito legal, entendeu? Essa questão de se você descobrir mais coisas, dependendo de com quem você se alia, dependendo de com quem você fala, e aí tanto no RPG, né, quanto nos jogos digitais, essa questão de você abrir opções que até então não eram opções, certo? Sem você ter algumas informações, sem você ter alguns aliados, então aquela, né, a forma como você conversa com um ferreiro, como você aborda ele, como você trata, né, enfim, os NPCs, eles falam de você, certo, entre eles, então, tipo, é aquele esquema de se alguém é rude comigo, entendeu, eu falo, pô, aquela pessoa é, entendeu, muito, muito filha da puta, e daí, sabe, os meus amigos potencialmente já não vão gostar dessa pessoa, então, da mesma, tipo, trazer isso pro jogo digital é muito difícil, é muito mais difícil do que trazer isso pro RPG, né, porque no RPG a gente tem o mestre, que a nossa mente não está limitada pela questão do hardware, né? Pela questão física da coisa, certo? Eu imagino que esse jogo vai ser muito pesado. Eu espero muito que o meu PC rode ele, porque senão ferrou. Essas são todas as razões pelas quais eu adorei muito o que eles mostraram até agora para Blood of the Dawnwalker. Eu já tinha gostado muito de The Witcher, eu gosto muito de jogos com mundo aberto, mas se eu não me engano, esse é um dos primeiros jogos, pelo menos nos últimos anos, que eu tive vontade de trazer para o canal, né? Então, se vocês inclusive forem ler lá na descrição do canal, tá falando, né, que a ideia é falar sobre RPG, jogos digitais, né, design de jogos, essas coisas. Mas eu até então não tinha falado sobre nenhum jogo, porque eu gosto de falar daquilo, sobre aquilo que eu sou apaixonada, entendeu? Então, até então, nenhum jogo me deu vontade de falar do The Dawnwalker. Vocês podem ter certeza que se no meu PC rodar, a gente vai estar falando sobre ele vai aparecer aqui no canal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me fala o que vocês acharam, certo? Porque, nossa, entendeu? Assim, histórias de vampiros eu já adoro, né? Eu acho que se você acompanha aqui o canal, não é novidade que eu sou, assim, apaixonada por fantasia, por horror gótico, certo? Eu adoro um bom vampiro e, assim, claro, um bom vampiro, eu não tô falando de Crepúsculo, a gente não fala sobre Crepúsculo nesse canal. Mas esses aí são do mal, eu adorei, certo? É isso, e claro, não se esqueça de dar uma passadinha lá no Pergaminho Arcano, certo? Pra dar uma lida no post que eu fiz, o último post a gente tá falando sobre narrativa interativa, certo? E como que você pode trazer isso pro seu RPG. Então, dá uma olhada lá, curta se você gostou, se você não gostou, então, né, dá um dislike aí, me fala por quê, converse comigo, e eu vou ficando por aqui, como sempre, falou! What you do is entirely up to you. Remember, our design principle is the narrative sandbox. There is no difference between the main quests and side quests. There's just different stories that you weave together into your own unique adventure. But that's coming in 2026. For now, I'd like to thank you for joining me on this gameplay video presentation. We've just shown you a tiny glimpse